e as metas de Juscelino, eu quero conduzir essa campanha, dando a minha mão e a minha palavra, porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Começa agora o programa do Amin. Meu amigo, minha amiga, preferi uma eleição mais difícil para presidente a uma mais fácil para governador de Santa Catarina, porque sei que posso fazer pelo meu país o que eu fiz pelo meu estado. O povo de Santa Catarina, que me conhece, aos poucos vai entendendo esse meu gesto. Melhor ainda, vão entender aqueles que, no fundo, são responsáveis por essa decisão. São os que não tinham terra, os que não tinham teto, os que não tinham emprego e por isso também não tinham nem saúde nem educação. Muitos dos sem terra são hoje pequenos agricultores. Receberam a terra, sementes, máquinas, tudo financiado por um sistema de crédito criado no meu governo e que é responsável pelo fato de Santa Catarina possuir hoje um grande número de pequenos proprietários rurais. Ninguém recebeu nada de graça, mas teve como pagar com o resultado do seu próprio trabalho, ou seja, pagaram as suas dívidas em saco de milho, de feijão, de arroz, enfim, na moeda que a vida lhes ensinou. Esta foi uma reforma agrária que deu certo, porque não basta aumentar a riqueza, é preciso aumentar o número dos donos dessa riqueza. Esses agricultores e suas famílias têm hoje uma vida melhor, e o que eles não sabem é que ao mudar a vida deles, eles também estavam mudando a minha. A emoção de entregar um título de terra para um pai de família poder trabalhar me fez ver o verdadeiro significado do poder que um governante tem. Mudar o destino, a vida de alguém para melhor é uma grande emoção. Vivi a mesma emoção quando entreguei para milhares de sem-teto casas construídas ou reconstruídas e ainda títulos de propriedade para poceiros. Vivi também a emoção de fazer de muitos desempregados os donos dos seus próprios negócios. Trabalhadores que só precisavam de uma oportunidade. Receberam financiamento criado por nós e hoje são pequenos empresários. Você sabe agora, isto tudo justifica e explica uma decisão difícil como foi a minha. Não estou atrás da honra do cargo. Quero, isto sim, mudar o destino daqueles que nem acreditam mais que o destino existe. Quero mudar a sorte daqueles que nasceram sem sorte. Quero liderar um governo que dê chance para aumentar o número de donos do seu próprio destino. Quero colocar a maioria do povo brasileiro dentro deste nosso Brasil. Vou abrir a porta deste país que dá certo, que dá tudo para alguns e chamar para dentro os que não têm nada. Essas emoções me fizeram compreender o que é a política e o que é governar. Definitivamente, o que me faz candidato a presidente da República é a certeza de que eu posso fazer pelo povo brasileiro o que fiz por essas pessoas que precisavam de terra, de casa, de trabalho, de educação, de saúde, de comida. São eles, os pequenos, os verdadeiros responsáveis pela minha decisão. De onde eu vim, só deixei amigo. De onde eu vim, o povo quer que eu volte. De onde eu vim é grande a esperança. Homens e crianças têm mais vida pra viver. Para um pequeno Brasil que existe é feliz e pode se espalhar a mim, ao meu país. A mim, a mim, a mim pro meu país. A mim, a mim. Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, um político profissional. Ele nunca está fora do poder. Para ele qualquer cargo serve. Se perde uma eleição, será ministro daquele que ganhou. Fora das câmeras, todos se abraçam, rindo do senhor que é enganado por eles. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade.
São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. Hoje deputado, amanhã presidente, volta senador, indo e vindo. Isto é carreira. Ao ser eleito, entrou em um sindicato. Na verdade, o sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Eu não pertenço a essa classe podre. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles. Meu nome é Enéas. Hoje eu iria falar sobre o cheque educação. Mas um fato extremamente grave aconteceu ontem comigo e com a minha família. Ao chegarmos ao aeroporto de Brasília, vindo de São Paulo, o nosso avião foi desviado e sofremos uma minuciosa vistoria em todos os nossos pertences pessoais. Pensando tratar-se de uma operação padrão, aceitei com naturalidade a inspeção, apesar de ser um procedimento estranho. Só nós somos vistoriados. Fui informado posteriormente que este foi o único caso de vistoria de um voo doméstico, pelo menos nos últimos 2 anos. Percebi então que sem nenhuma justificativa fomos tratados como delinquentes. Até as fraldas dos meus filhos foram examinadas. Naquele momento, coloquei-me na mesma situação de centenas de milhares de vítimas anônimas desta verdadeira máquina de opressão, de chantagem que é a máquina arrecadadora. É impossível não associar esse lamentável episódio às ameaças que me têm sido dirigidas até através da imprensa, até através da revista Veja, vinda de integrantes dessa máfia do achaque institucionalizada no nosso país. Dão assim prosseguimento à verdadeira campanha de intimidação, dirigida contra todos aqueles que, como eu e o professor Marco Sintra, que estava comigo naquele voo, defendem o fim da violência, do abuso, da opressão, características da máquina arrecadadora. Sofri na carne ontem a mesma indignação que você, meu amigo comerciante, industrial, profissional liberal, trabalhador, sente quando é vítima de fiscais prepotentes e muitas vezes corruptos. Por tudo isso e contra tudo isso que peço o seu apoio para construirmos juntos o Brasil do Imposto Único. Agora é com a gente, Flávio Rocha, presidente. Começa agora o programa Quércia Presidente e começa com a vice de Quércia. Meus amigos, muita gente deve estar se perguntando: o que leva uma mulher, dona de casa, mãe de família, de origem simples, a concorrer ao cargo de vice-presidente do Brasil? A resposta se resume numa só palavra: fé. Fé em Deus, fé no trabalho que constrói, na vontade que não conhece obstáculos. Fé e a certeza que só um grande administrador pode levar esse país ao desenvolvimento. Esse homem é Quércia, grande liderança do meu partido, o PMDB. O melhor governador que São Paulo conheceu. Um homem firme, realizador, sensível aos problemas sociais. Eu aceitei ser candidata à vice-presidência porque sei que posso contribuir com o grande projeto de Quércia para o Brasil. Eu tenho fé no meu país, no meu povo, e tenho certeza de que Quércia vai recuperar a dignidade dos brasileiros, transformando esse país num país próspero, com justiça social e desenvolvimento. Ele conta com você. É hora de Quércia. Decidido, competente. É hora de Quércia. Pra ser nosso presidente. Nosso projeto de desenvolvimento vai banir definitivamente a inflação do Brasil. Vamos também estabelecer regiões de desenvolvimento em todo o país. Cada área metropolitana ou cada grupo de aproximadamente 50 municípios será uma região de desenvolvimento. Toda a vida econômica da sua cidade, meu amigo, que é o que gera empregos e melhora o nível de vida das pessoas, toda essa vida econômica vai ser decidida na região onde está localizada a sua cidade, onde você mora. Essas decisões, que eu sei que são do seu interesse, não vão mais ser tomadas longe de você, de forma centralizada lá em Brasília. O mesmo raciocínio que eu faço vale para os bairros das grandes cidades. Nas grandes cidades nós vamos também descentralizar as decisões. Os investimentos que o meu governo vai fazer na sua região vão priorizar projetos industriais ou agrícolas que gerem empregos.
Porque o nosso objetivo é esse, gerar empregos. Dentro desse princípio de descentralização, nós vamos municipalizar a saúde. Um dos dramas do nosso país é a discriminação que o pobre sofre quando ele precisa de um médico ou de um hospital. Se ele não estiver bem vestido, certamente será desrespeitado e humilhado. O controle social da municipalização dá força aos mais humildes para exigir os seus direitos. Tudo isso eu posso garantir que vou fazer porque já fiz quando governei São Paulo. Aliás, eu dizia sempre nos meus pronunciamentos: sou governador de todos os brasileiros de São Paulo, mas nunca me esqueci que fui eleito pelos mais pobres. Nós temos um plano para fazer tudo isso. Mas não basta ter um plano que um grupo de técnicos pode fazer. É preciso conhecer as dificuldades das coisas para saber como elas são feitas. Isto os técnicos não trazem. Só a experiência pode trazer. Quando eu fui prefeito de Campinas, fiz um plano diretor para a cidade e executei o plano. Quando fui governador, também cumpri com o meu plano de governo. E agora, mais uma vez, vou fazer isso. Vamos executar um plano para levar este país para frente. Nosso projeto para fazer o Brasil progredir está aqui neste livro, Plano de Governo Quércia. Este plano não é um sonho sem consequências. Ele foi amplamente discutido e apresentado a governadores, candidatos ao governo e às principais lideranças do PMDB, numa reunião grande que nós fizemos em São Paulo no mês de julho. Além das regiões de desenvolvimento, que explicaremos melhor nos próximos programas, e da municipalização da saúde, vamos também municipalizar toda a área social do governo. Saúde, educação básica, saneamento, casas populares, com prestações no máximo de 15% do salário do trabalhador, como eu fiz quando governador, e também assistência social. Nos transportes, vamos repetir a experiência que deu certo no meu governo em São Paulo, onde dupliquei 1.200 quilômetros de estradas, pavimentei 8.000 quilômetros de estradas que eram de terra, fiz a maior obra de metrô na capital e abri a grande hidrovia do Rio Tietê, Rio Paraná, ligando aqui a região de Piracicaba até o centro de Goiás. Como presidente, vou fazer uma revolução nesta área em todo o país. Definiremos novos corredores de transporte para baratear o preço dos fretes e desenvolver o Brasil. Nosso programa prevê novas hidrovias, ferrovias e a ligação rodoviária com o Oceano Pacífico, dando acesso à costa oeste americana e aos países asiáticos. É um velho sonho dos brasileiros. A primeira dessas ligações será entre o Acre e o Peru. O nosso desafio é realizar um governo firme, decidido e com autoridade, que leve o progresso a todo o Brasil, que crie reais oportunidades para que as pessoas possam subir na vida. É o que vamos fazer. Termina aqui o programa Quércia Presidente. Até domingo. No ar, a força do povo. Povo brasileiro, nós sabemos que estas eleições são muito importantes. Desde aquele momento em que o nosso povo decidiu, por grande maioria, repelir aquela aventura do parlamentarismo, ficou claro que a intenção do nosso povo era de preservar este direito de votar, como agora iremos fazer no dia 3 de outubro. Eleições coerentes, porque são simultâneas, da presidência e do Congresso, como há mais de 40 anos não temos. A última foi a que reconduziu o presidente Vargas à presidência da República. Agora nós estamos diante dessa oportunidade de passar a limpo o nosso país. Por isso, a nossa união é fundamental. Exatamente como falei. Ela é essencial porque só a união é que liberta uma força irresistível capaz de mudar. Porque dos políticos, meus irmãos,
não devemos esperar mudanças. Como vamos esperar mudanças desse Congresso que está aí? Se continuarmos divididos, vamos ter outro Congresso com outras caras, mas com a mesma natureza. Aliás, nós sustentamos o ponto de vista de que o Congresso precisa funcionar com a metade dos deputados. São muitos os deputados. O Congresso sofre de uma espécie de gigantismo. Vamos nos unir para eleger um presidente acatado, um presidente fortalecido pelo apoio da população, que conte com maioria no Congresso. Isto é indispensável para que este regime funcione. Precisa ter uma base importante no Congresso. Como eu gostaria de fazer com que vocês entendessem isto e pudéssemos nos unir como um só brasileiro, como uma só brasileira por todo o Brasil, para garantir um governo que venha passar a limpo o nosso país. Unidos decidiu, Brizola presidente do Brasil, pra fazer curtir brasileira. Meus amigos, a fome e a miséria atingem sem piedade a 32 milhões de brasileiros. Outros 38 milhões cruéis e no patamar da indignidade. Não têm projeto pessoal e apenas se preocupam em sobreviver para chegar ao dia seguinte. Perderam o conceito de família, a noção de lar e o sentimento de cidadania. É possível reverter esse quadro? No meu governo asseguro que sim. Para isso, é necessário competência e liderança na renovação ética da nação. A verdadeira democracia não é indiferente à pobreza, mas desconfia do Estado, que não cumpre sua missão de dar ao indivíduo o verdadeiro sentimento de cidadania. Se reduzirmos o número de impostos, não permitindo que o custo da cesta básica se torne um sofrimento para o trabalhador, e se conseguirmos que o orçamento da nação seja equilibrado e bem distribuído, resgatando o direito daqueles que não têm um teto, morando embaixo das pontes, nos viadutos e nas palafitas, sem futuro e sem esperança, aí sim estaremos devolvendo a esse povo o sentimento perdido da justiça social. Esse é o meu ideal e a minha proposta. Está no ar Brasil Real. Aqui você vê o Brasil de verdade. Quem não conhece os problemas na vida real, só na teoria, dificilmente vai encontrar soluções para esses problemas. Porque a vida de um governante trancada dentro do palácio, cercado de puxa-saco por todos os lados, não permite que ele tenha a realidade do seu país. Ou seja, o cidadão sabe que tem uma pessoa passando fome lá em Mirandiba, em Pernambuco, ou lá em Oriximiná, no Pará. Mas é uma coisa tão distante que ele esquece 30 segundos depois. Mas se você foi lá, conversou com essa pessoa e assumiu nos olhos dessa pessoa a responsabilidade de resolver esse problema, você não pode ficar trancado num palácio, cercado de puxa-saco por todos os lados. É preciso botar o pé na estrada para ver como é que está o povo que você governa. E é isso que eu fiz antes da campanha, durante a campanha e vou fazer enquanto governo. Lula é o candidato do povo. Venha para o lado do povo. Comícios de Lula. Amanhã, Maceió, Praia de Pajuçara. Domingo de manhã, Brasília, Feira de Ceilândia. Domingo à tarde, Goiânia, Praça do Teatro. Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda a certeza, gente na praça, nas ruas, e assim vai valer a pena uma estrela serena, clareando o caminho. Se aprende vivendo a vida, ouvindo o que a vida diz.
Veja agora quem está por trás de Fernando Henrique. Em 1968, Marco Maciel apoiou o Ato 5, que cassou a liberdade do povo. Em 77, apoiou o pacote de abril, que fechou o Congresso. Em 84, foi contra as eleições diretas. Em 89, apoiou Collor para presidente. Em 91, tornou-se líder de Collor no Congresso. Em 92, foi contra o impeachment de Collor. Marco Maciel é candidato a vice de Fernando Henrique. Pense nisso. Honestidade é Lula. O Brasil não abre mão.